Olá pessoal, aqui é professor Gustavo. Vamos retomar aqui hoje a nossa sessão de vídeos falando da estrutura perversa de personalidade, um pouco sobre o transtorno da personalidade antissocial, que é um transtorno que se enquadra no grupo B de transtornos de personalidade do DSM-5, e vamos falar um pouco bem brevemente, assim, porque isso vai ser abordado em outras aulas, sobre os quadros psicopatológicos perversos. Bom, dando início aqui ao nosso material, é importante, num primeiro momento, compreender claramente o que significa a perversão na psicanálise, uma estrutura de personalidade perversa, que em hipótese nenhuma deve ser confundida essencialmente como nada que seja maligno ou perversidade ou algo ruim, mas perverso como aquilo que tem relação com desvio, com pôr às avessas. E aí quando a gente resgata a origem da palavra pervertere, a gente vê que isso tem relação com desviar. Então a estrutura de personalidade perversa é marcada por uma característica de desvio. Então uma definição mais psicanalítica significaria dizer que perversão designa o ato de perturbar a ordem ou o estado natural das coisas. Portanto, o sujeito de estrutura perversa, ele se relaciona com a lei e com a ordem natural das coisas de uma forma que tende à manipulação das regras, tende ao desvio em relação às regras, sempre em prol daquilo que traz prazer para o próprio sujeito. Então esse sujeito perverso, ele escolhe conscientemente condutas que são opostas às normais aí no sentido do cumprimento das leis, das regras sociais. É um sujeito que tende a confrontar a lei, tende a gerar conflito com a lei, mesmo sabendo que com estes atos ele ultraja os seus pares e a ordem social, ou seja, tenta levar uma certa vantagem nas situações sociais, mesmo que isso custe o mal-estar do outro. Então esse indivíduo parece não regular as suas ações pelo mal que ele causa aos outros. Ele busca sempre o prazer nas suas ações, mesmo que isso cause o sofrimento alheio com o descumprimento de regras e de normas. Portanto, a estrutura de personalidade perversa pode ser compreendida então como todo tipo de subversão, ou seja, de inversão da ordem das relações interpessoais. Então nós vamos ver mais lá na frente que nas estruturas de personalidade perversa, em alguns quadros de transtornos da sexualidade, há uma espécie de subversão das relações pessoais, fazendo com que o sujeito ganhe nessa relação e que o outro, parte dessa relação, geralmente se saia lesado ou saia como um objeto de uso, um objeto de prazer desse sujeito de estrutura perversa. E aí isso se torna um grande desafio para nós, porque na psicoterapia é bastante incomum que esse paciente procure ajuda terapêutica, justamente porque uma das suas características mais marcantes é uma certa ausência de culpa ou ausência de escrúpulos, o que faz com que esse indivíduo não procure psicoterapia com uma certa frequência. Então torna-se bastante desafiador trabalhar em psicoterapia com sujeitos de estruturação perversa de personalidade. Então, como a gente vem trabalhando nas aulas, nós vimos que as estruturas de personalidade, elas podem variar em graus de intensidade de pessoa para pessoa.
Então, o indivíduo pode ter desde uma estrutura perversa de personalidade, que vai ser caracterizada por pequenos delitos, pequenas infrações, situações cotidianas onde ele tende a passar por cima dos outros para obter o seu interesse pessoal, mas que isso não caracteriza assim grandes danos às pessoas. Já no transtorno da personalidade antissocial, já fica assim mais marcante, mais caracterizado o dano, o dolo que esse sujeito causa às pessoas que estão à sua volta. Então, quando nós falamos em um transtorno da personalidade social, nós estamos falando numa condição em que há uma estrutura perversa de personalidade, já com uma certa intensidade que produza danos às pessoas, de um modo geral. Então, essa personalidade antissocial, ela é classificada no DSM-5 com o código de 301.7 e na CID-10 como F60.2. E aí o que a gente pode marcar a respeito desse transtorno é que há um fracasso do indivíduo em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme é indicado pela repetição dos atos que constituem motivos de detenção, ou seja, são indivíduos que não se ajustam às normas sociais e aos comportamentos legais e que é muito característico a reincidência de ações que estão em conflito com a lei. Há uma certa tendência à falsidade, o emprego de mentiras repetidas, o uso de nomes falsos e até mesmo de trapaça para ganho ou prazer pessoal. Quer dizer, o indivíduo é capaz de aplicar golpes, de mentir, de falsificar a sua identidade, de modo a extrair ganhos das suas relações pessoais. Há uma característica de impulsividade e também de irritabilidade e agressividade, que podem ocorrer em situações até mesmo de confrontos físicos, agressões físicas, lutas corporais. Quer dizer, quando confrontado pelas leis e pelas regras, pelas normas sociais, esse indivíduo pode apresentar comportamento agressivo, que a gente vê no caso de pessoas em conflito com a lei, infratores, que podem ter uma certa passagem à agressividade. Há aí também, logicamente, um descaso pela segurança de si ou pela segurança dos outros, uma característica de irresponsabilidade, onde é marcante uma falha em manter condutas que sejam consistentes com as regras no trabalho ou no campo das obrigações financeiras. Então há sempre essa característica do gozo, da impulsividade, que pode inclusive comprometer aspectos profissionais e aspectos financeiros. E um último marcador aqui importante é a ausência de remorso ou ausência de culpa, onde o sujeito vai sempre tender à indiferença ou até mesmo à racionalização das suas ações, a justificativa das suas razões e dos seus comportamentos, quando ele maltrata, fere ou lesa uma outra pessoa em relação ao seu prazer. Então a racionalização ela vai ser utilizada como mecanismo de defesa para justificar ou para legitimar essas ações antissociais. Então, com esse conjunto de características, nós caracterizamos um transtorno da personalidade antissocial que está apoiado numa estrutura perversa de personalidade. Existem outros quadros psicopatológicos que nós vamos abordar em outros momentos, como por exemplo os transtornos da sexualidade, onde se encaixam os fetiches, as parafilias. Nos quadros de adicções também nós vamos ver nas aulas sobre dependência química que em certos casos as características de estrutura perversa, como características de manipulações, mentiras
elas podem estar, e comportamentos em conflito com a lei, podem estar muito associadas a certos quadros de adicção, ou seja, de dependência química. Então isso nós vamos abordar nas aulas mais específicas. E os principais aspectos psicodinâmicos da personalidade perversa é que a metáfora paterna, que é essa que se constitui no Édipo, ela é enganada e denegrida. Os autores apontam que há uma espécie de conluio entre figuras de autoridade. A literatura aponta aí como mãe e filho, mas nós podemos pensar de uma forma mais ampla, que seja mãe e filho, filho-pai, avós, filho. Isso não seja especificamente uma responsabilidade exclusiva da mãe, mas que há um conluio contra uma figura de autoridade, uma figura de poder, o intuito de denegrir essa figura de autoridade. Então, exemplificando, seria uma forma que o sujeito encontra de burlar a lei, burlar as figuras de autoridade. O mecanismo de defesa estruturante é a renegação, que é o desmentir da metáfora de castração. Em outras palavras, isso significa dizer que a lei, que é a instituição de uma metáfora de castração, essa lei ela é percebida, porém está rejeitada, está renegada. Então é diferente do psicótico, é diferente do neurótico, se faz uma espécie de dupla posição, onde a lei ela é reconhecida de uma certa forma, é percebida, porém ela é rejeitada, renegada. E aí a sexualidade perversa, isso a gente vai ver principalmente nas estruturas de fetiches, ela remonta muito à sexualidade pré-genital, onde o prazer no corpo é parcializado, ele não se unifica sob a primazia dos genitais, que é o fechamento ali que se dá no complexo de Édipo. Então a sexualidade perversa é uma sexualidade bastante parcializada, onde o indivíduo nos transtornos sexuais, por exemplo, se relaciona com partes do corpo do outro, e que de uma forma geral o laço social perverso entende esse outro como um objeto de fetiche e não como um outro integrado, um outro todo, e sim como um outro objeto, um outro que atende o seu prazer. E aí a gente retorna ali àquela frase maquiavélica, né, no sentido não maligno, mas acaba que no senso comum o termo maquiavélico se aproxima da ideia de maldade, mas Maquiavel foi justamente o filósofo que apontou esse lema no seu livro O Príncipe, onde ele diz que os fins justificam os meios. Esse é o lema do perverso, porque a forma com que o indivíduo perverso faz laço social se dá sempre na justificativa das suas ações para poder alcançar os seus objetivos, não importa o preço que isso custe. Bom, fazendo uma breve distinção então entre as estruturas que nós estudamos até aqui e as relações objetais, nós podemos observar que, enquanto na neurose existe uma distinção clara entre o eu e o outro, na psicose já ocorre um certo grau de indiscriminação entre o eu e o outro, ou seja, o psicótico pode confundir o que é externo e o que é interno a ele. Muitas vezes é por isso que nos seus delírios e alucinações ele atribui ao outro uma voz, que é na verdade um conteúdo interno. Então isso na psicose se encontra um pouco mais comprometido, e na perversão funciona um pouquinho diferente. Esse outro do perverso não está completamente internalizado. Esse outro ele é visto de forma parcial. Então há uma falta de constância objetal, ou seja, o objeto, o outro, guarda
para o perverso, uma condição de fetiche, ou seja, as pessoas, as coisas, o mundo é visto de forma muito mais parcializada, com o objetivo de lhe produzir prazer. Uma vez que esse prazer é obtido, o indivíduo pode manter esse objeto ou pode descartá-lo por não servi-lo mais. Bem, pessoal, isso é um pouquinho aí da aula sobre perversões. Espero que tenha ajudado e vamos adiante. Quaisquer dúvidas a gente pode ir conversando por e-mail em sala de aula. Um grande abraço a todos e obrigado.